Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar sobre o Espírito Santo e o vazio. Como nós começamos semana passada e falamos do Espírito Santo, ele está dentro de você, ele está em nós. Foi o Espírito Santo quem te trouxe essa reunião, foi o Espírito Santo quem te levou à oração na sua casa, foi o Espírito Santo quem te levou a ler a palavra. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, o Espírito Santo é o nosso amigo, o Espírito Santo é doce, o Espírito Santo é sublime, o Espírito de Deus é santo. O Espírito Santo, ele te leva à santidade. O Espírito Santo te leva à compaixão. É ele que nos leva a ter compaixão pelas pessoas. É o Espírito Santo o responsável por nos levar ao arrependimento. Ele nos convence que estamos errados. Ele nos convence que precisamos do sangue de Jesus. O Espírito Santo nos convence que precisamos, em alguns momentos, pedir perdão a algumas pessoas. O Espírito Santo nos convence que precisamos perdoar as pessoas. O Espírito Santo é o conselheiro de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é o nosso advogado. O Espírito Santo é um dom que Jesus deu para nós. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus em nós. Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Então ele é um amigo. E essa noite eu quero falar sobre o Espírito Santo e o vazio. Porque muito provavelmente, se você não passou, em algum momento pode passar, e é bem provável que tenhamos pessoas aqui que estejam enfrentando algum vazio na sua vida. Um vazio na nossa vida emocional, ele pode deixar nossa vida muito abalada. Vazios na nossa história, vazios existenciais. Nós, seres humanos, enfrentamos vazios. E o Espírito Santo, ele é especialista em se mover nos vazios. E eu quero fazer rapidamente 3 considerações a respeito disso. E convido você a ler comigo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Leia a palavra, ame a palavra. Não fique nesse momento sem ler o texto, em nome de Jesus. É um conselho de pastor que eu te dou. Olha o que diz a palavra, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Graças a Deus. Gente, honestamente, sinceramente, se eu parasse aqui e não pregasse essa noite, você levasse essa palavra para sua casa, certamente você já teria recebido tudo de Deus. Mas como pastor, eu só vou compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. E o meu desejo é que você seja alimentado por essa palavra aqui, em nome de Jesus. Gostaria de fazer 3 considerações a respeito do Espírito Santo e o vazio. O texto que lemos, ele diz que Jesus, que nós devemos ter a mesma atitude de Jesus. Que haja em vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. E ele vai falar qual foi a atitude que Cristo Jesus teve. E Cristo Jesus,
o nosso Senhor esvaziou-se a si mesmo. E é interessante que eu gostaria de falar com você sobre o movimento que o Espírito Santo faz nos vazios da nossa vida. A Bíblia diz no livro de Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o primeiro momento, querido, que Deus aparece na história da humanidade, o primeiro momento que é relatado na Bíblia Sagrada a respeito da intervenção de Deus na história do mundo, no universo, é um momento de vazio na terra. O texto vai dizer em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observe que a terra era sem forma e vazia, a terra não tinha forma, era um vazio, e agora há algo diferente sobre esse vazio. O Espírito do Senhor estava sobre esse vazio, e a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Deus é especialista em agir em um ambiente vazio. Deus é especialista em agir em ambiente vazio. Deus não começa o universo a partir de algo pronto. Deus começa a operar a partir do vazio. Deus age no vazio. Deus não precisa de coisas para realizar o que Ele deseja. Deus começou o mundo a partir do nada, pelo poder da sua palavra. Deus começou a partir do poder do Espírito Santo. Para começar o universo, Deus simplesmente acionou a sua palavra, porque o Espírito de Deus estava sobre o vazio. A primeira verdade que eu quero que você guarde isso: o Espírito Santo é especialista em operar nos nossos vazios. Quem sabe você entrou aqui enfrentando um vazio na sua vida. Há uma expressão, uma frase de Martinho Lutero, e eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto um homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto um homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. É uma frase de Martinho Lutero. Veja que Deus, Ele age nos vazios. Aí Deus cria o mundo, e ao criar o mundo, Deus coloca Adão e Eva, e aí a humanidade começa a crescer. Então Deus olha para o homem e diz: agora eu quero criar uma família, que a partir dessa família todas as outras famílias serão abençoadas. Então Deus vai chamar um homem, que esse homem tinha um coração certo para ordenar a sua família. Deus então chama Abraão, e agora no chamado que Deus faz a Abraão, Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que existe um problema dentro da família de Abraão. Sara, a esposa de Abraão, era estéril, ela não podia gerar. E Deus falou para Abraão: eu vou te dar um filho, uma família, eu vou te dar filhos, e os teus filhos serão como a multidão das estrelas nos céus. Teve uma ocasião em que Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. O Abraão saiu da tenda, olhou para o céu, contou as estrelas. A olho nu, dizem os especialistas que você consegue contar até 3.000 estrelas, se tiver paciência, a olho nu. Já com telescópio você conta milhões de estrelas. Então Abraão conta ali algumas estrelas. Deus diz para ele: está vendo essa imensidão que você não consegue contar? Assim será a tua descendência. Só que Abraão e Sara continuavam estéreis. Abraão tenta dar um jeito no projeto de Deus, na promessa de Deus. Você conhece a história. Sara sugere que ele tenha relações com Agar, para que nascesse um filho daquela relação, mas aquele filho nasceria nos joelhos de Sara. Então isso não deu certo, porque filho é filho, mãe é mãe, e aquela situação foi piorando as coisas. Enfim, os anos se passaram. Quando Abraão tem agora 99 anos,
vivendo um vazio dentro da sua casa. Sara, avançada em idade. Deus diz agora que Abraão e Sara estão vivendo um vazio. Eu vou entrar em movimento e vou dar um filho para eles. A partir das impossibilidades. A partir de um momento de vazio. Observe que Deus é especialista em agir nos vazios da nossa vida. Essa noite, o meu desejo pelo Espírito Santo, esse é o desejo de Deus, é que você gere fé no seu coração. Fé, porque existem situações que talvez você esteja enfrentando e está enfrentando um vazio. Deus está dizendo a você, eu vou trabalhar nesse vazio. Vou agir nesse vazio. Aí Deus dá um filho para Abraão e para Sara, a partir do vazio na vida deles. Enquanto Abraão e Sara, observe isso, enquanto Abraão e Sara tentaram com o braço deles, tentaram da forma deles, Deus ficou olhando, mas quando eles se rendem e dizem, não dá mais, não tem mais jeito, 99 anos, aí é agora que Deus age. Aleluia. O vazio de Abraão, o vazio de Sara, foi no vazio dessa família que Deus agiu. Foi no vazio dessa família que o Espírito Santo entrou. E quando o Espírito Santo entra, ele modifica todas as coisas. E eu preciso te dizer essa verdade, guarde isso. O Espírito Santo já está em movimento na sua vida. O Espírito Santo já está na sua vida. O Espírito Santo está olhando áreas vazias, onde há um vazio existencial. A palavra diz lá em Gênesis, e o Espírito de Deus se movia. Será que pela fé você pode dizer, o Espírito Santo já está se movendo na minha vida? Aleluia, então prepare-se para ver um grande movimento de Deus. Aleluia, alguém está comigo nisso? Alguém crê? Alguém crê num grande movimento do Espírito Santo na sua vida? Oh querido, em nome de Jesus, áreas que você vive o vazio, Deus vai entrar com providência lá. Aí temos Abraão e Sara, e agora eles percebem que Deus pode, Deus age quando a nossa força vai para o nosso limite. Deus age quando nós não podemos fazer nada. Deus age, Deus opera quando a gente está cansado. Deus opera, Deus continua sendo Deus. E eu quero ler um texto para você. Olha o que diz a palavra em Isaías. Esse texto está no meu espírito desde essa madrugada. Olha o que diz a palavra em Isaías 43, versículo 11. Guarda isso no teu coração. Olha o que o Senhor diz. Eu mesmo, eu sou o Senhor, e além de mim não há outro Salvador. Eu revelei, salvei e anunciei, e não há um Deus além de mim. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Veja o que o Espírito de Deus manda te dizer essa noite. Eu estou agindo na sua vida. Quem recebe isso? Deus está dizendo, agindo eu, quem impedirá? O Espírito pairava sobre a face do abismo. Havia trevas, havia um nada, havia um vazio, mas o Espírito Santo estava lá. Na vida de Abraão durou 25 anos o vazio. Eu não sei quanto tempo está durando na sua vida, mas uma coisa eu posso te afirmar, o Espírito Santo já chegou. Aleluia, ele já chegou. Aleluia, o Espírito Santo já chegou. Ele está agindo. E às vezes nós ficamos inquietos de não ter algumas coisas. Às vezes nós ficamos inquietos das coisas não entrarem em movimento. Às vezes nós estamos ansiosos. E perceba, é muito importante nós entendermos isso. Porque, queridos, quando é importante que nós entendamos o que nós lemos aqui na carta aos Filipenses. Que Jesus, sendo Deus,
não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se. E aqui vai um conselho muito importante para nós. Se Deus agiu a partir do nada, se o Espírito Santo estava no vazio que era o abismo, se o Espírito Santo entrou no vazio de Abraão, eu poderia citar alguns outros vazios que Deus entrou na Bíblia. O vazio de Ana, por exemplo, ela era estéril, mãe de Samuel, ela era estéril e ela queria um filho e pediu um filho a Deus. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. E de repente Deus olhou para a oração de Ana e olhou para o sonho de Deus. Deus queria enviar um profeta. Então Deus uniu o sonho dele ao que a Ana pedia e concedeu a ela um filho. A Bíblia está cheia de testemunhos da interferência de Deus no vazio. Agora é importante a gente pensar que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Então veja comigo, há um segredo espiritual em permitir, em colocar os vazios diante de Deus. Há um segredo espiritual em apresentar para o Espírito Santo os nossos vazios. O texto que nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses vai dizer que Jesus esvaziou-se, e ele começa o raciocínio dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer o que Cristo Jesus fez. Ele esvaziou-se de si mesmo. A importância de se esvaziar, porque às vezes nós estamos com o coração cheio de preocupação, ainda não ficamos vazios. Existe uma questão, um problema, mas nós não conseguimos nos esvaziar. Porque, querido, já parou para pensar o que é tristeza? Da onde vem a tristeza? Você já parou para pensar sobre isso? A tristeza vem da dor do desejo. A tristeza, ela é oriunda do desejo. O que é tristeza senão um desejo não realizado? Por que muitas pessoas são tristes na sua vida? Por causa de desejos, na maioria dos casos, desejos não realizados. Desejos não realizados geram dores na nossa vida. A essas dores nós damos o nome de tristeza. Existem pessoas que, por conta de um vazio na sua vida, cobriram esse vazio com a tristeza. Encheram esse vazio com a tristeza. E isso pode gerar depressão. Isso gera infelicidade, isso gera pouca energia. Outras pessoas cobriram um vazio da sua vida na bebida, ou nos amigos. Enfim, nós seres humanos, nós vamos tentando preencher os nossos vazios existenciais. A gente tenta preencher o vazio existencial com um jogo, com uma balada, com amigos, com a religião. A gente vai tentando tampar os buracos existenciais. Só que a palavra está dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus, ele se esvaziou sendo Deus, ele se esvaziou da glória de Deus, assumiu a forma humana. Agora, fazendo uma analogia com essa instrução, nós podemos também entender uma coisa: eu preciso me esvaziar daquilo que eu me enchi para tampar os meus vazios. Quem sabe o desejo não realizado gerou uma dor na sua vida, e hoje você tem tristeza. O Espírito Santo te convida a esvaziar-se hoje. Quem sabe você tem sido assaltado pelas preocupações. O Espírito Santo te convida a se esvaziar hoje. Quem sabe foi a mágoa, a frustração de um relacionamento que não deu certo, que te feriu. O Espírito Santo diz hoje: esvazie-se, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tem alguém entendendo o que o Espírito Santo está falando com a gente hoje? A minha pergunta, a pergunta de Deus a você e a mim: qual é o teu vazio? O que você encheu? Será que você encheu o vazio? Ou você colocou esse vazio diante de Deus?
Olha o que diz o texto: ele esvaziou-se a si mesmo. O versículo 6: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Olhando para esse texto, nós temos a facilidade de, como seres humanos, de nos apegar a algumas situações, de nos apegarmos a algumas coisas. Talvez você esteja apegado a uma situação lá de trás. Esses dias eu estava fazendo uma oração e uma coisa que eu não conseguia resolver, e eu fui ficando triste. E aí foi que surgiu essa palavra, porque eu fui ficando triste com aquilo e pedindo: Senhor, eu preciso resolver isso, Senhor, eu preciso resolver isso. E sabe o que eu ouvi dentro do meu coração, gente? O Espírito Santo trouxe essa impressão dizendo assim: desapega. Desapega. Aí sabe o que eu fiz? No mesmo momento, eu fiquei emocionado naquela oração e falei: Senhor, eu estou me desapegando disso. Se isso vier para a minha mão, eu vou te glorificar. Se não vier, eu vou te glorificar do mesmo jeito. Mas eu vou seguir minha vida. Eu vou seguir. E às vezes acontece com coisas pequenas também. Outro dia eu perdi um anel. Minha aliança. Eu tiro para dormir. E perdi, está perdido dentro de casa. E eu também fiquei: onde está esse negócio? Eu fiquei rodando, e levanta a cama, levanta colchão, nas almofadas, embaixo de almofada, no sofá. E procurei todo lugar. Depois eu falei: quer saber, eu vou desapegar disso, senão eu vou ficar nervoso. Não é assim quando a gente começa a ficar com um pensamento na nossa cabeça? Agora estou falando de um objeto, mas agora em se tratando de existência na nossa vida, em se tratando de um histórico, de uma história que você viveu. E eu sei que não é fácil. Eu não estou desconsiderando a sua dor, mas nós precisamos entender essa noite, é se esvaziar e falar: Senhor, eu estou me esvaziando disso, eu estou apresentando o meu vazio diante do Senhor, porque o teu Espírito está dentro de mim. E quando o Espírito Santo paira diante de um vazio, você sabe bem o que ele é capaz de fazer. O Espírito Santo chama as coisas que não são como se já fossem. O Espírito Santo, diante do vazio da tua vida, ele pode fazer coisas extraordinárias. Eu não sei se eu estou gritando muito, mas eu estou empolgado. Eu sei o que o Espírito Santo pode fazer através do vazio na tua vida. Tem coisas que ele quer resolver nesse tempo, mas a gente precisa se esvaziar. Se esvaziar, pastor, como é isso? É desapegar. É colocar no altar de Deus e falar: Senhor, está aqui. Eu já fiz de tudo. Eu não consigo esquecer isso. Senhor, está aqui no teu altar. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e haviam trevas sobre a face das águas. Talvez áreas da sua vida você veja somente escuridão. É um canto escuro no seu coração, um canto escuro na família, um canto escuro no casamento, um canto escuro no relacionamento com os filhos, um canto escuro na tua existência. Eu preciso te dar uma informação e uma boa nova de Deus: o Espírito Santo já chegou. E disse Deus: haja luz. Aonde era um caos, se tornou um paraíso. O que era caos entrou em movimento. E ele disse, e Deus foi dizendo: haja luz e haja relva. E agora vai haver separação entre águas e águas. Agora vamos chamar dia, o momento do dia, do sol. Vamos chamar noite, o momento da escuridão, para o homem descansar. E Deus foi fazendo primeiro dia, segundo dia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Eu quero declarar na tua vida que o Espírito Santo começou uma boa obra e vai completar essa boa obra.
E todos os dias Ele olha para a tua vida e diz: eu fiz isso, isso é bom. Eu fiz aquilo outro, isso é bom. Eu estou fazendo isso, isso é bom. Ele foi para a igreja, isso é bom. Ele perdoou, isso é bom. Deus está falando, é um tempo novo para a tua vida. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Quem pode glorificar Jesus? Pastor, como eu faço? Eu vou parar aqui. Como eu faço, pastor? É hora de se esvaziar. É pegar essa situação e falar: Senhor, eu não quero mais dormir e perder o sono no meio da noite por causa disso. Eu decido me esvaziar disso. Porque tem coisas que dependem de nós, mas tem coisas que não dependem, não estão na nossa esfera. Você concorda? Faz sentido isso para você? Tem coisa que a gente tem que fazer. Eu vou prestar um concurso público, o que eu tenho que fazer? Estudar. Eu vou prestar um concurso para uma universidade, eu tenho que estudar. Eu vou fazer um TCC, eu tenho que estudar. Deus não vai fazer. Mas o coração do meu filho, eu não tenho domínio. O coração da minha filha, o coração da minha esposa, o coração do meu marido, eu não tenho domínio sobre algumas áreas. Eu não sei como. Eu lido com algumas coisas, então o que eu faço? Eu falo: Espírito Santo, eu me esvazio disso. Eu não quero mais preencher os vazios da minha vida com aquilo que é transitório, com aquilo que é passageiro. Chegou um tempo que Deus está falando: filho, filha, eu quero te dar vida, e vida em abundância. A vida em abundância é essa vida com Jesus, com o Espírito Santo. Ele está dizendo: pare de preencher os vazios com qualquer coisa. De repente você preencheu o vazio com uma amizade, um relacionamento, e não deu certo, criou a frustração. Preencheu o vazio com um emprego, com sonhos, e não deu certo, e aí entra a frustração, fica pior. O Espírito Santo nos convida essa noite a tirar de dentro de nós aquilo que nós colocamos para tampar o vazio. Sabe, Abraão e Sara tentaram botar Ismael para tampar o vazio. Deu certo, gente? Não deu. É o Espírito Santo quem vai preencher esse vazio. É o Espírito Santo. Você entende isso? Aleluia. Qual é o teu vazio? Duas orações eu gostaria de fazer com vocês essa noite, a gente orar junto. Primeiro, para pessoas que estão com vazio, que não colocaram nada nesse vazio, estão com vazio na sua vida, na sua existência, e a gente às vezes até fala: Jesus preencheu meu vazio, e Ele preenche, é só Ele. Mas às vezes crente dentro da igreja está com aquele tristeza no coração, porque no lugar do vazio você deveria ter colocado Jesus, mas você colocou a tristeza, deixou a tristeza entrar. A tristeza, ela invade a gente. Eu sou ser humano como você, e como te falei, outro dia a tristeza queria entrar no meu coração. Desejos não realizados geram dores na nossa alma. Essas dores chamamos de tristeza. A primeira oração para quem tem um vazio: o Espírito Santo quer entrar nesse vazio. Aleluia. Eu vejo ele assim, com as asas abertas, dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. Aleluia. Ore alabachuri andarebes. Eu estou aqui. Vou cuidar de você, filho. Vou cuidar de você, filha. O Espírito Santo é uma pessoa, é Jesus na nossa vida, é o Espírito de Jesus. Segundo tipo de oração, a segunda oração que vamos fazer é para aquelas pessoas que tentaram tampar o vazio e acabou tampando com tristeza, ou acabou tampando com um jogo, acabou tampando com um relacionamento, e hoje você diz: Senhor, eu não quero, eu quero deixar o vazio diante do Senhor, porque eu sei o que o Senhor pode fazer nos vazios da minha vida. Podemos orar nesse momento. Eu não sei onde é que você se encaixa nessa oração.
Mas eu quero orar com vocês agora. Vamos orar? Curve sua cabeça. Chamar o louvor aqui. Ô Espírito Santo. Se você quiser dobrar o joelho, como você quiser fazer. Eu estou falando baixinho para deixar esse ambiente totalmente para o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Oh meu Deus. Fale com Ele. De repente você colocou alguma coisa, isso te frustrou. Aumentou a dor mais ainda. E agora você coloca diante dele. Oh Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nos colocamos diante de Ti, Pai. Tem gente que entrou aqui, Senhor, com dor na alma, com tristeza. Senhor, tem gente muito boa que entrou aqui, mas é triste, não consegue sorrir, porque a vida lhe assaltou o sorriso, tirou a alegria, porque alguém, alguma situação roubou a esperança. Jesus, eu oro por pessoas aqui que enfrentam um vazio. E esse vazio, muitas vezes, elas brigam para que esse vazio não seja preenchido com a tristeza. E hoje nós pegamos e nos esvaziamos da tristeza, da amargura. Jesus, das mágoas. E apresentamos o nosso vazio diante de Ti, Espírito Santo, porque Tu sabes o que fazer com os nossos vazios. Tu sabes, Espírito Santo. Eu oro por cada vida nesse ambiente, em nome de Jesus, em nome de Jesus.